Filemon, versículo 18, vai dizer assim: contudo, se ele te causou algum prejuízo ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Filemon foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon. E essa carta, que ela tem um único capítulo, o conteúdo dela vai girar em torno de 3 personagens, que é o apóstolo Paulo, Filemon, que é um rico senhor de escravos que se converteu ao evangelho através da vida do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo se encontra com ele prega a respeito de Jesus e Filemon se converte. E Onésimo. Onésimo, esse nome significa útil. Onésimo, ele era um dos escravos de Filemon. E a Bíblia vai dizer aqui, nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, que em algum momento Onésimo vai causar um prejuízo, vai trazer um dano a Filemon, e em virtude desse dano ele vai fugir. Então ele vai se tornar um escravo fugitivo, e de acordo com a época, esse escravo fugitivo, se ele fosse pego, o seu senhor tinha inclusive o direito de mandar matá-lo. Só que o texto sagrado dá a entender que Onésimo, nessa sua fuga, ele acaba se encontrando com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também prega o evangelho para Onésimo, e Onésimo vai se converter ao evangelho também. E essa carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon é uma intercessão do apóstolo Paulo diante de Filemon. E aí no versículo 18, o apóstolo Paulo, intercedendo pela vida de Onésimo diante de Filemon, ele vai dizer assim: contudo, se ele te causou algum prejuízo ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Olha que mensagem linda aqui. O apóstolo Paulo está intercedendo pelo seu filho na fé Onésimo, ao seu outro filho na fé chamado Filemon. E ele diz assim: Filemon, se Onésimo te deve alguma coisa, se ele te fez algum dano, se ele te causou algum prejuízo, lança todo esse dano, todo esse prejuízo, toda essa dívida na minha conta. E quando eu leio aqui essa história, eu lembro de Jesus, porque eu e você, nós tínhamos uma dívida com Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diz também que que o salário do pecado é a morte. Então, eu e você tínhamos com Deus uma dívida que era impagável. Só que um dia Jesus lá na cruz, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Assim como o apóstolo Paulo, diante de Filemon, intercedeu e disse assim: Filemon, lança toda a dívida de Onésimo na minha conta. Lá na cruz, Jesus ele disse para mim e para você: lança toda a dívida de Samuel na minha conta. Lança toda a dívida de Maria na minha conta. Lança toda a dívida de João na minha conta. E ali na cruz, Jesus pagou o preço dos nossos pecados. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, ele não vai perecer, mas ele receberá a vida eterna. Então que eu e você possamos descansar diante dessa maravilhosa verdade. A verdade de que há um Deus que nos ama e que ali na cruz ele já pagou o preço dos nossos pecados. Não há mais nenhuma dívida, não há mais nenhum óbice, nada que impeça de eu e você irmos até Deus e vivermos uma vida de intimidade com Deus, buscarmos viver uma vida que glorifique ao Senhor. Porque Jesus lá na cruz, ele já pagou a nossa dívida. Então que eu e você possamos vivermos uma vida para a glória de Deus, porque ele nos ama e ele tem o melhor para cada um de nós. E tenha certeza, a sua dívida já foi paga.